Graça e paz, queridos. Hoje, dando continuidade, o nosso quarto estudo, né, professor, sobre o porquê sofremos. E eu estava lembrando de um autor que diz assim, que muitas vezes nós queremos explicar o inexplicável. O que nós estamos colocando aqui para você são princípios bíblicos para que nós possamos não explicar o sofrimento, mas para que nós possamos aprender a lidar realmente com o sofrimento. E aí então nós temos um texto, né, Deuteronômio 29, onde diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, né? Existem coisas ainda que estão veladas, né, professor, que um dia vão ser reveladas. Mas enquanto isso, vamos manter a nossa fé para lidarmos melhor com a questão do sofrimento, né? Pastor, no domingo passado nós abordamos Jó. Jó é um modelo de sofrimento, né? Mas um sofrimento que depois vai conduzir à salvação, né? E dentre os sofrimentos de Jó, e nós elencamos, há um que nos chama a atenção, que é um tipo de sofrimento que todos nós, em maior ou menor grau, temos, ou pelo menos é algo que muitas vezes nos incomoda. Que é a questão que você está passando por um momento difícil e pessoas que você conhece que têm uma vida desregrada, pessoas que muitas vezes blasfemam contra Deus, né? Para eles parece que tudo vai bem. Então, esse é um tipo de sofrimento que está presente, né, em maior ou menor grau em todos nós. E o Jó, né, nós vimos na semana passada, né? Vamos aqui então ver um versículo onde ele retrata esta modalidade de sofrimento, ou seja, depois de ter perdido, né, os filhos, ter perdido todo o patrimônio, né, ter perdido a saúde, ele observa que enquanto ele passa por tudo aquilo, pessoas que tinham um padrão ético muito baixo estão indo muito bem, né? Lá em Jó, capítulo 12, versículo 6, ele vai dizer assim: a tenda dos assoladores tem descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. Ele é muito claro aqui, pastor. Quer dizer, ou aqui ele está achando que Deus é injusto, ou pelo menos está dizendo, oh, Deus, parece que o senhor está dormindo aí, né? As coisas estão acontecendo aí, faz alguma coisa, né? Então, eu vejo que quando nós temos essa questão de estarmos passando por um momento difícil e vendo pessoas que estão muito bem ao nosso redor, que são pessoas declaradamente ímpias, né, pastor? É um momento, né, que nos leva a refletir, e essa reflexão pode muitas vezes nos conduzir a dois sentimentos. Um, Deus não é bom. Dois, Deus não é justo, né? Eu acho que é sobre isso que nós temos que tratar aqui, né? Sobre esta maneira de sofrer, né? E essa maneira de pensar, que, o que ela pode nos conduzir e como nós podemos sair dela, né, pastor? Eu acho que esse é o ponto que nós vamos tocar aqui então, né? Inclusive, pastor, lá naquele diálogo, né, que nós temos de Jó com os seus amigos, né? Nós temos um deles que é o Elifaz, né? O Elifaz lá, ele faz a seguinte observação em Jó, capítulo 4, versículo 8. Ele vai dizer assim: tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam semente de desgraça só colhem maldade e desgraça. Ele está mais ou menos dizendo assim aqui, pastor: aqui se faz, aqui se paga, né? Sim. Mas quando nós olhamos esse texto deste autor, né, nós sabemos que nós vimos no domingo passado que esse é um dos três amigos de Jó que Deus condena enfaticamente. Certo. Então esse comentário dele deve ser visto com muita cautela, né? Embora a gente observe isso, a gente não observa isso no mundo real. A gente vê que muitas pessoas chegam até o final da vida aparentemente muito bem, né, pastor? Então, como as palavras de Elifaz foram condenadas, como nós vimos no domingo passado, né, nós devemos, então, deixar este versículo como algo não importante para nós. Mas, quando vamos lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, parece que Gálatas parece concordar com as palavras de Elifaz. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nós lemos assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então aqui ele parece, né, concordar com ele, mas aqui é Paulo quem está falando aos Gálatas. Aqui sim. Aqui já é um texto que é um texto inspirado pelo Espírito Santo. Mas fica, né, aparentemente, pastor, nesse versículo, que uma impressão, né, que no mundo real nem sempre é assim, né? Então eu vejo, pastor, que para nós respondermos essa questão, afinal de contas, né, esse texto de Gálatas está correto ou não?
Pelo menos a observação que nós fazemos na vida é que muitas pessoas, né, elas não, neste mundo aqui, elas terminam, pelo menos aparentemente, muito bem. Então eu entendo que quando nós falamos da questão da injustiça, um texto que nos ajuda muito a entender essa problemática é Salmo 73. Professor, só voltando um pouquinho a essa questão do... nós temos que ter uma ideia, primeiro, como muitas vezes a gente faz, né, a gente pega um versículo separado. Isso. E a gente tem que ver o contexto em que foi falado essa palavra. Isso. E por que Paulo está dizendo... E o que é esse semear? É isso. Né? E o que não tem nada a ver com o que muitas pessoas, porque as pessoas falam, o que você faz aqui, paga aqui e tal, né? Isso não é nada novo, né? Existia lá no panteão grego uma divindade chamada Nemesis. E Nemesis era assim, né? Qual era o papel dessa divindade? Era assim, se você fizer uma coisa errada, cedo ou tarde Nemesis vai te pegar. Ou seja, aqui se faz, aqui se paga. Essa era o entendimento dessa filosofia, dessa teologia, vamos dizer assim, né? Então, o que Paulo está dizendo não tem nada a ver com o que está escrito em Jó. Mais para frente a gente vai ver isso. Vai voltar a essa questão. Né? Mas eu acho que é muito importante quando nós entramos nessa questão que Jó relatou, ele está sofrendo muito e sofre ainda mais quando vê pessoas indo muito bem ao lado dele. Quem sabe lá aqueles caldeus que levaram todo o patrimônio dele, né? Estão indo muito bem, estão multiplicando aqueles bois, aqueles camelos que roubaram dele, e ele está lá em dificuldades financeiras, né? Então, esse é um tipo de sofrimento, professor, que nós mesmos causamos, né? Por isso que Paulo, quando ele fala lá em Romanos, eu sempre enfatiza, pega todo o livro de Romanos para que você tenha uma mente renovada, e nessa mente renovada você vai começar a compreender a soberania de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, né? Porque essa ideia, né, que os amigos de Jó têm, assim, é um Deus de retribuição. Isso, é um Deus assim, se você for bom, você vai ganhar, se você não for bom, você não vai ganhar. Né? Mas aí Paulo mesmo aprendeu na vida dele a viver contente em toda e qualquer circunstância, mesmo tendo um espinho na carne. Sim. Por quê? Porque ele aprendeu que a graça de Deus bastava. Então, quando a gente aprende e vivencia a graça de Deus no nosso dia a dia, nós aprendemos a lidar com essas questões, porque nós vamos entender que em nenhum momento Deus é injusto. Tudo que Deus faz é correto. Em Salmo 73, eu prefiro começar no versículo 3 e não no versículo 1, porque o 1 e 2 é a conclusão, ele conclui, depois ele começa, né? Então vamos começar do versículo 3. O versículo 3, ele vai dizer aquilo que Jó havia falado, que nós lemos anteriormente, né? Ele diz assim, pois eu tinha inveja dos soberbos, quando via a prosperidade dos ímpios. Aqui, pastor, encontrei em algumas traduções, no lugar de soberbo, arrogantes e nécios também. Então eu entendo assim, né? O que é o soberbo? Né? Quer dizer, primeiro, o orgulhoso. O orgulhoso é que ele acha que ele é muito mais do que ele é. Né? E o orgulho leva à soberba, quer dizer. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu sei sobre a Bíblia 10, mas eu acho que eu sei 100. Então isso é orgulho, né? Sim. Mas aí eu acho que eu sei mais do que você. Então aí eu já é orgulho, né? Já é soberba. Então, e aí vem a arrogância. Fala, pastor, aqui eu vou cuidar disso aqui que eu sempre mais quero. Aí já é arrogância. Então eu vejo assim, o orgulho, a soberba e a arrogância, elas caminham juntas. E por isso que algumas traduções chamam até de nécio, porque às vezes o indivíduo ele se comporta como um tolo ao fazer tudo isso. Sim. Né? Mas enfim, né? O indivíduo está lá sofrendo e vê aquele cara que é arrogante, que é soberbo, a vida dele está indo bem. Né? E às vezes o cara tinha até uma casquinha, e daí, meu amigo? Você está dando oferta lá na sua, você está lendo a Bíblia todo dia, eu não estou fazendo nada disso, né? Ganhei na loteria, né? Recebi uma herança que nem estava esperando, está tudo indo bem, né? Teve uma tempestade lá, acabou com a sua horta, mas a chuva passou assim, a dele foi poupada, né? Então, muitas vezes ele vem tirar uma casca ainda, né? Isso traz mais sofrimento ainda, né, pastor? Por isso que a gente tem que tomar um cuidado, né, professor? Porque assim, tem aquela parábola do semeador, onde fala que então a semente ali é a palavra de Deus, tudo. Mas aí eu peguei em Marcos 4,19, que fala assim que os cuidados deste mundo e a fascinação pela riqueza, ela pode sufocar a palavra.
né, a semente que é a palavra de Deus. Né? Então nós vemos aqui que, no caso aqui do Salmo 73, o salmista, embora fosse um homem que também tinha uma certa comunhão com Deus, mas a sua verticalidade em relação a Deus começou a sofrer certas distorções. Por quê? Porque ele começou a desviar o olhar do Senhor, né? E é interessante aqui, quando nós chegamos no versículo 4, ele fala sobre a morte do ímpio, né? Ele diz assim, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Aqui ficou a ideia assim, o cara ele foi ímpio, viveu 120 anos e morreu que nem um passarinho, né? Foi dormir assim, sem nenhum sofrimento, né? Aí você vai lá no velório, olha ele no caixão e fala, nossa, olha o semblante dele, né? Parece que está vivo, olha, parece que está sorrindo, né? Isso. Então, não é aquele indivíduo que passa por um sofrimento, né? A morte para ele vem como algo tranquilo, né? Aí ele volta ao ímpio, quando estava vivo, no versículo 5, aqui ele diz uma coisa que eu acho interessante, ele diz assim, não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Quer dizer, aquela pessoa que não se preocupa com o preço do gás, com o preço da gasolina, com o desemprego, né? Quer dizer, essas coisas, né? Ah, a gasolina subiu, não tem problema, eu tenho uma rede de posto de gasolina, né? Para ele está sempre, a estrada está esburacada, não, mas eu vou de helicóptero, eu vou de avião. Então, para ele, né, esses problemas dos mortais não está na esfera dele, né? Nada afeta ele. Sim, sim. E aí isso nos faz lembrar, né, professor, a ideia lá, quando o Senhor manda que se unja Davi, né, e o profeta vai lá na casa de Jessé e ele começa a ver o quê? Olhar para a aparência dos filhos. Isso. O mais forte, o mais isso, o mais aquilo, né? E até que, por fim, vem Davi lá, um menininho, né? Manda chamar ele. Chamaram ele e ele... Na verdade, Deus estava olhando para ele, né? E aí, então, o Senhor orienta o profeta no quê? Deus olha para o coração. Nós olhamos para a aparência. Então, aqui, perceba isso. Quando você lê o Salmo 73, o salmista está olhando para a aparência. A aparência. Porque, como que ele poderia afirmar aqui... parece que eles não são afligidos e tal. Quer dizer, eu estou olhando para a aparência dele, mas eu não estou olhando para o coração. Isso. Então, nós caímos nessa armadilha de olharmos apenas a aparência. Vamos olhar um pouco mais profundamente a vida. Né? E ainda na aparência, pastor, né, ele vai dizer no versículo 6 do Salmo 73, por isso a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno. Né? Quer dizer, aquele indivíduo que manda matar, manda bater, né? Quer dizer, quanto mais as coisas dão certo, isso, mais arrogante ele fica, mais papudo ele fica. Né? Aqui no versículo 7 diz assim, os olhos dele estão inchados de gordura. Aqui é gordura no sentido de saúde, né? Que você olha e está bem saudável, né? Ó, eles têm mais do que o coração podia desejar. Quer dizer, quanto mais mal ele vai, mais ele prospera. Sim, Aí ele continua no versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Né? E aqui é interessante, pastor, no versículo 10, é algo que às vezes passa despercebido. Muitas das pessoas elas são populares, elas são bem... Como elas têm muito dinheiro, muita riqueza, as pessoas acabam sendo um modelo. Eu já vi, é o tipo da pessoa que às vezes ela começa a encher de pessoas em volta dela. Sim, sim. Né? No versículo 10, isso é bem descrito, diz assim, pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. É o tipo do cara que ele é tão popular que se ele sair para deputado, senador, ele se elege com facilidade. Todo mundo gosta dele, né? Sim, sim. E aí, evidentemente que nessa arrogância, né, esse ímpio, ele chega ao ápice dessa arrogância quando ele começa a questionar o próprio Deus, né? Aqui o ímpio dizendo, ó, como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo, quer dizer, isso passa, né? Sim. Primeiro ele tira uma casquinha do pobre cristão do lado dele, depois ele já começa a provocar o próprio Deus, né? E aí ele continua, né, no 12, eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam suas riquezas. E ao ver tudo isso, aí vem a reflexão, aí o sofrimento aumenta mais ainda. Ele estava vendo, agora ele vai refletir sobre isso, mas ainda na aparência, pastor. E aí o sofrimento aumenta mais ainda, né? Porque ele vai dizer assim no 13, ó, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ele faz para falar, pô, não está valendo a pena, vou largar tudo aí, porque Deus não está nem aí, eu estou sofrendo aqui, o cara está indo bem lá. Essa é a conclusão que ele chegou, pastor. Não, mas perceba, né, no versículo 12, prosperam no mundo. No mundo, né? Aparência. Ou seja, no aqui e no agora. Isso. Eles estão realmente se dando bem. Só que
o próprio Senhor nos evangelhos fala assim, o que adianta você ter, mas não ser rico para com Deus? Né? Nós temos que ter essa riqueza em Deus. Deus é a nossa terra prometida, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção, né? E muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? Porque nós achamos que a graça não é suficiente. Paulo, voltando, quando ele diz que a graça do Senhor bastava para ele, ele fala assim, olha, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, um espinho na carne, mas mesmo assim a graça de Deus foi suficiente para ele. Então, quando nós passamos pelo sofrimento, vamos procurar olhar um pouco mais para Deus, né, para a sua palavra, e não deixar que essas coisas, né, as nossas observações humanas, sufoquem e não permita que a graça de Deus se manifeste abundantemente em nós, né? Mas o nosso autor do Salmo ainda, pastor, está vendo na aparência, porque ele ainda vai dizer assim, ó, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. E no 16 ele vai dizer, quando pensava entender isto, foi para mim muito doloroso. Ou seja, a reflexão aumenta ainda mais o sofrimento dele, porque ele ainda está na aparência. Porque ele não encontra uma resposta. Ele não encontra, assim, uma solução para essa sua, vamos dizer assim, essa reflexão. Né? E tem coisas que nós não vamos encontrar resposta, professor. É aquilo que o texto lá de Deuteronômio fala. Tem coisas que estão veladas, tem coisas que estão fechadas, pertencem a Deus. Né? Bom, eu entendo, pastor, que quando se lê o Salmo 73, existe um versículo que para mim é chave. É um versículo assim que separa o Salmo 73 em duas partes, digamos assim, né? Que é o versículo 17. Então ele vê o ímpio sofrer, né? Ele faz a reflexão, o sofrimento aumenta mais ainda, né? E quando ele está lá no fundo do poço, nós chegamos ao versículo 17. Aí ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ou seja, esse entrou no santuário, eu entendo que teve uma experiência com Deus. Sim. Um encontro com Deus, uma experiência profunda com o Espírito Santo. E a partir daí ele começa a ver com outros olhos. Agora não é mais com os olhos da aparência. Isso. Então, por quê, né, professor? Esse texto também, esse versículo me chama a atenção, que é assim, apesar de toda o sofrimento causado pela sua observação exterior da situação, né, ele vai ao santuário ou ele vai buscar a Deus, e isso não impede ele de buscar a Deus, porque tem muitas pessoas, professor, que nesse caso da primeira parte que nós tratamos até agora, fala assim, eu não vou mais na igreja. Isso, exatamente. Não adianta, não vale a pena. Não vale a pena. Olha, eu dizimei a minha vida inteira, eu contribuí, eu cantava no coral, eu fazia isso, eu fazia visita, mas isso é em vão, né? Paulo, né, tem um texto lá que em Romanos que o Senhor fala assim, o vosso trabalho em Deus não é em vão. Então, nós temos que ter uma perspectiva, né? Então ele fala assim, então eu entendi. E esse entendimento vem quando nós olhamos para a eternidade. Exatamente. E é interessante, né? Eu imagino assim, pastor, ele vai lá no velório do ímpio, ele vê no caixão e fala, mas até morto o cara é bonitão, que está inteirão, né? Admirado, cercado de pessoas, admiradores em volta, né? No aqui e agora é tudo bonito, né? E de repente Deus dá a visão do ímpio do outro lado, né? E aí o que vem aqui, pastor, no versículo seguinte, quando ele tem essa visão, né, é um filme de terror. Ele vai dizer assim, ó, em relação ao ímpio, certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Ou seja, né, o que ele vê agora é alguém num sofrimento, eu diria, muito superior ao de Jó, pastor, aqui. Sim, né? sim. E eu acredito que o sofrimento é muito grande, porque eu vejo assim, né? O cara tá lá com raiva do ímpio. Pô, né? O cara tá aí numa boa e eu sofrendo. De repente ele tem aquela visão, quer dizer, se a gente pensar carnalmente, ele ia falar, palminha, palminha, bem feito pra você, bem feito pra você. Mas não é isso que acontece. Não, Quer dizer, o sofrimento foi tão grande, ele ficou agora ele fica pior ainda. Quer dizer, o sofrimento do ímpio é tão grande que isso contamina ele, né? Ele não tem aquele prazer de ver a punição. Mas ele vai dizer assim, pastor, olha, o meu espírito se amargurou e sinto picadas nos meus rins. Né? Os rins, nesse texto, significa o sentimento, equivale ao coração, hoje, como a gente usa. Né? Então, ou seja, ao ver o sofrimento, quer dizer, é tão grande o sofrimento, a punição,
que ele passa a sofrer mais ainda. Quer dizer, foi uma coisa muito grande. Né? Porque assim, né, professor, lógico que é bem maior do que o sofrimento de Jó. Primeiro, vamos ver lá, Paulo, ele fala assim, na vida humana, no aqui e no agora, ele diz, a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um peso eterno de glória. Né? Agora, o que o salmista está relatando aqui é um sofrimento eterno. Isso. Por isso, talvez esse amargurar-se aqui significa assim, poxa, como que eu estou pensando que Deus está sendo injusto, tal. Eu estou errado na minha compreensão em relação a Deus. E olha como que o ímpio vai, infelizmente, sofrer aí eternamente. E se eu não me atentar também, além de eu sofrer aqui agora por ter uma fé frouxa, eu vou sofrer depois lá também por um sofrimento eterno. Então ele vai fazendo uma autorreflexão. Né? No 22, agora sim, agora ele começa uma nova reflexão, uma nova visão, não é mais na aparência, mas na realidade do que aconteceu com o ímpio. Ele vai dizer assim no 22, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti, ou seja, ele reconhece. Sim, agora, professor, eu acho que talvez isso aí seja a coisa mais difícil que é apresentado aqui para nós como seres humanos. A gente chega e fala assim, professor, eu estava errado. Isso, exatamente. Admitir o erro. Estava embrutecido, né? Admite o erro. E o que é bacana, eu acho assim, o que eu acho bacana assim, ele muda, mas não é medo. Ele vai falar assim, bom, agora eu vou me comportar para não ter o mesmo destino. Sim. É diferente o sentimento. Primeiro ele reconhece que ele está errado, né? E aí ele quer se aproximar dele, mas não é por medo não, pastor. Né? Eu acho bacana, ele diz assim logo em seguida, todavia estou sempre contigo. Tu sustentas minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás na glória. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra não há quem eu desejo além de ti. Ou seja, um desejo de estar com Deus. Né? Ele não está com medo de punição, pastor. Ele quer se aproximar, porque ele viu agora que Deus é bom e Deus é justo. Né? Então, essa afirmação, né, do salmista, primeiro assim, primeiro ele reconhece, eu estou sempre com Deus, embora eu não perceba, mas Deus se faz presente na minha vida. Ele tem sustentado a minha mão direita, Ele tem me dado conselhos, tal. Aí então ele fala assim, e aí que vem, né, professor? Esse versículo aqui seria semelhante ao que Paulo diz, a tua graça me basta. Isso. Só que ele diz assim, a quem tenho eu no céu senão a ti? Ou seja, diante dos céus aí, não é anjo, não é principado, tá? É o próprio Deus, né? E ele fala assim, na terra também não tem nada que eu deseje além de ti. Então ele fala assim, eu não quero desejar riqueza, eu não quero desejar isso, ou saúde, eu quero o próprio Senhor. Né? Essa é uma maturidade, professor, que nós precisamos ter. Não é fácil, mas é possível. E ele continua assim, né? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, né? É lógico, aqui nosso coração, a nossa carne, nós como seres humanos, nós podemos cometer os erros, né, de olhar as coisas apenas na aparência. Mas ele fala assim, ainda bem que Deus me ajuda nesses momentos. Né? E aí, pastor, eu deixei os 2 primeiros versículos mais para o final, porque na verdade, assim, eu entendo que quando o salmista escreveu, todo esse salmo, ele já tinha passado por tudo, né? Quer dizer, sim. Então na verdade, os 2 primeiros versículos, né, é praticamente o sentimento que ele está tendo agora, né? Então, nos versículos 1 e 2, para a gente fechar então todo esse sentimento, né, em relação a Deus, ele vai dizer assim, no 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Né? E no 2 ele vai dizer, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E aqui, pastor, é algo que a gente está falando muito de sofrimento, né? E me chama a atenção isso, né? Quer dizer, quando ele olhava para o ímpio, olhando com os olhos da aparência, invejando o ímpio, né? Tendo todo aquele sentimento de angústia, por tudo estar indo mal com ele e bem, aparentemente bem com o ímpio, né? Na verdade, ele estava num momento perigoso, né? Que além de estar sofrendo, né? Ele estava, na verdade, ali na beira do abismo, né, pastor? E ele passa a reconhecer isso. Então, isso vale para nós também, né? Então, se você começar, né, a olhar para o seu vizinho e falar, pô, o vizinho aqui, esse cara aí tá metido um monte de coisa errada, né? Olha aí, ele trocou o carro, né? Reformou lá o apartamento dele, né? Pintou a garagem dele aqui, tá tudo indo bem para ele, né?
E eu estou aqui, né, nessa dificuldade. Quer dizer, esse sentimento é um sentimento perigoso, na verdade, né? Então, para quem está passando por... Aliás, pastor, de todos os pecados, o mais infeliz é a inveja, né, pastor? Porque muitos pecados trazem até um certo prazer, pelo menos de imediato, né? Agora, esse aqui o cara já começa a sofrer de cara, né? E ainda é algo errado, né? Então, eu entendo que sempre que dentro de nós existir esse sentimento, né, em relação à inveja do ímpio ligada a um sentimento de que Deus não é bom, de que Deus não é justo, é algo perigoso. Quem está assim está precisando, como o salmista, né, aqui no versículo 17, ter um encontro com Deus. Quando há um encontro com Deus, há uma nova visão. E aí nós passamos a entender o fim do ímpio, né? E aí nós vamos voltar, então, pastor, a Gálatas 6:7, né? Eu acho que fica mais fácil. Então eu entendo assim, voltando a Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto ceifará. Eu fecharia assim, ou aqui ou depois. Quer dizer, haverá uma colheita. Então, no caso do ímpio, aqui ele semeou mal, plantou mal, ele teve uma vida tranquila, mas a partir do momento da morte dele, vem o julgamento. Então, essa colheita, ela vai acontecer, eu entendo isso, pastor, né? Certo. Professor, pegando, né, então, o texto de Gálatas, né, capítulo 6... versículo 7. Não, mas a gente tem que entender os versículos anteriores. Aqui não está falando apenas de uma colheita, como muitas vezes nós pensamos, né? Então eu vou plantar isso, plantar aquilo, né? Então, para que a gente entenda o contexto do capítulo 6 de Gálatas, e aí chegar no versículo 7, ele diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Então, espirituais, se nós pegarmos, por exemplo, em 1 João 3,9, diz que o cristão não anda em pecado, não anda na prática do pecado, porque ele tem dentro de si a divina semente. E essa divina semente seria a própria palavra, o próprio Senhor trabalhando no seu coração. Né? Então, aí que nós vamos chegar na questão do semear, da colheita. Né? Então, isso, se eu tenho... O que eu estou plantando vai ser demonstrado no meu relacionamento com o irmão. Se eu perdoo o irmão, se eu tenho compreensão para com o irmão, se eu tenho solidariedade para com o irmão, apesar das suas faltas. E muitas vezes nós não temos isso. Então, assim, que tipo de semente está dentro de você? É nesse contexto que Paulo está colocando. Ele fala, então, na continuidade do versículo 2, agora do capítulo 6, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Amém. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então perceba, ele vai falar assim, olha, como que eu me comporto em relação a aqueles que falham comigo, aqueles que estão fracos na fé, com aqueles que repartem a palavra comigo. Então vai demonstrar o que tipo de semente está dentro de mim. Né? Pastor, isso me leva então a uma outra... O senhor enriqueceu muito com esse comentário o nosso estudo. Isso me leva à seguinte reflexão também, né? Será que muitas vezes nós não estamos fazendo o papel do ímpio aqui também? A gente sempre olha, né? Eu estou sendo injustiçado, né? Mas será que de repente alguém pode estar até vendo a gente? Esse texto nos convida a uma reflexão também nesse sentido, né? Sim. Fazendo outras pessoas sofrer com o nosso exemplo às vezes. Né? Então temos que ter esse cuidado também. Com certeza. Então, até no primeiro momento do Salmo 73, nós podemos ver assim, o tipo de semente que estava sendo formado exatamente, nele ali, que estava florescendo, de inveja, de arrogância, de achar que Deus é injusto e tal. Mas aí quando ele vai para o santuário, a divina semente entra dentro dele. Ele fala tudo assim, se transforma. Tô errado. Tô errado. Tô errado. Aí ele vai dizer como Jó, eu te conhecia só de ouvir falar. Sim, voltamos lá, Jó. Então por isso a gente precisa dessa divina semente. Amém. Para produzir uma boa colheita. Uma boa colheita. Que possamos então, nesta manhã,
termos uma boa colheita a partir daquilo que foi plantado aqui nesse estudo. Com certeza, com certeza. Eu quero deixar, né, para o irmão, né, para nós aqui, Charles Swindoll, um autor americano e escritor de vários livros. Ele diz assim, num comentário que ele tem sobre o livro de Jó, né, que é assim: muitas vezes quando nós sofremos, nós perguntamos onde está Deus, né? Então, ele diz assim, essa não é a pergunta que eu devo fazer. É verdade. Né? Mas ele diz assim, onde nós estamos no momento em que sofremos? Né? Confiamos em Deus, mesmo não entendendo nossas circunstâncias? Então não é onde está Deus, é onde eu estou em relação a Deus. Né? Que Deus nos ajude realmente a confiarmos em todo momento. Amém. Deus abençoe. Amém.